Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção no que vai ser dito, meu amigo, minha amiga, porque isso pode mudar a sua vida. Nós temos um Deus que é dono de tudo e criou tudo. Tudo ele criou, tudo. É um Deus de grandeza. Nosso Deus não é Deus de migalhas, de miudezas, de pobreza, nada disso. Nosso Deus é um Deus de riqueza, de grandeza. É um Deus das maravilhas. É um Deus todo-poderoso. E esse Deus que fez o universo, que fez os céus e a terra, ele se manifestou ao homem através do sacrifício do Senhor Jesus, para trazer para cada um de nós a condição de resolver problemas humanos e espirituais, que sem essa ajuda seria impossível da gente alcançar o milagre. Então ele se manifesta através do sacrifício do Senhor Jesus para que toda a humanidade, todas as pessoas viessem entender que o Deus da Bíblia é o Deus que opera milagres na vida de quem crê. E o nosso Deus, o Criador, o Eterno, ele deixou a Bíblia escrita para que viéssemos conhecê-lo e entender que ele pode agir na vida de uma pessoa poderosamente quando ela crê nele e pratica a palavra dele. O nosso Deus, ele nunca se apresenta às pessoas como um Deus pequeno, um Deus pobre, um Deus de migalha, um Deus inferior, um Deus que precisa de alguém para carregá-lo. Não, o nosso Deus, ele se apresenta a cada um de nós como um Deus da solução dos nossos problemas. Uma certa vez ele se apresentou a Abraão, que estava dentro de uma tenda ali, passando momentos difíceis, depressivo, angustiado, ansioso, preocupado, de resolver os seus problemas. Deus então chega até ele e disse: Abraão, sai da tenda. Olha para as estrelas, olha para os céus e conte essas estrelas, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Deus se apresenta a Abraão como um Deus grande, um Deus poderoso. O Deus que faz milagres acontecer. Então Deus chega para Abraão no momento mais difícil da vida dele e diz: Abraão, eu vou te mostrar que eu sou o Deus do impossível. E vou fazer isso com você. Olhe para os céus, quantas estrelas você é que pode. Então, Deus chega para Abraão no momento mais difícil da vida dele, para resolver o problema. E Deus abençoou Abraão. E hoje Deus se apresenta a você, meu amigo, minha amiga, que de repente está vivendo uma situação muito, mas muito difícil. Talvez você já até desistiu de lutar, desistiu de continuar a caminhada da fé por causa desses problemas. Mas Deus está se apresentando a você para dizer para você a seguinte palavra: tudo é possível ao que crê. Não desista. Não desista. Não abra mão dessa palavra, não abra mão dessa promessa. Por mais impossível que seja, por mais difícil que esteja sendo para você nesse momento, acredite nesse Deus das grandezas, Deus da salvação, Deus do milagre, Deus do poder, que se apresentou a Abraão e que se apresentou a muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que estavam
em situações de morte. E Deus se apresentou a eles e deu vida, mudou o quadro de problemas, de dificuldades que eles estavam vivendo. O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, já indo para a fornalha, Deus livrou eles dentro da fornalha. Não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, ou o que ainda possa acontecer. Não importa. Se você tiver na fé, agarrado com Deus, né, segurando Deus, Ele vai fazer com que o impossível se torne possível na sua vida. Ele vai desfazer toda a armadilha do diabo, todas as ciladas de Satanás contra você, e vai honrar você e vai glorificar o nome dele na sua vida. Mas você, meu amigo, minha amiga, não pode desistir. Satanás, ele é tão astuto, tão maldito, que ele, nessas situações de luta que a pessoa está passando, ele já diz para ela: não adianta você ir na igreja. A primeira coisa que a pessoa faz, primeira coisa, quando a pessoa ela está num problema, ela começa a ter uma situação difícil, é parar de ir na igreja. Porque o diabo já disse para ela: você está cansada, Deus sabe, Deus entende, não precisa ir na igreja, não precisa isso, não precisa aquilo. Ele, Satanás, sempre vai fazer com que a pessoa saia de perto do altar. Saia de perto do altar. E aí, em vez dela resolver o problema, ela aumenta mais ainda o problema que ela está vivendo. Está entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Vou dar só um exemplo da importância da obediência. Preste bem atenção. Naamã, ele era um general poderoso. Ele era da Síria, um general poderoso. Ele vencia tudo. Todo mundo que ouvia falar em Naamã tinha medo, porque Naamã era poderoso. Só que Naamã estava com lepra. E a lepra não tinha cura naquela época, não tinha medicina. A pessoa ia sendo comida viva pela lepra, pelaquela praga do inferno. Mas na casa de Naamã tinha uma israelita, uma menina que tinha sido levada como escrava de Israel. Quando os sírios atacaram Israel, levaram essa menina como escrava. E Naamã levou ela para a casa dele para ser serva da esposa dele. Olha só como é que é forte. Quando a esposa de Naamã estava chorando e dizendo: puxa, meu marido está com lepra, a menina ouviu. Então ela disse: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, Eliseu, provavelmente ele seria curado dessa lepra. É aí aquela mulher levou até o seu marido aquela palavra que ela recebeu. E Naamã então pegou prata, ouro, né, pegou um monte de coisas para levar até Israel e oferecer ao profeta. Chegando lá, ele chega perante a casa de Eliseu, e o moço de Eliseu chegou até Naamã e perguntou o que ele queria. Ele disse: eu quero falar com Eliseu, o profeta. Eu sou Naamã, general sírio, poderoso. Gente, quando as pessoas se acham demais, elas se tornam nada, né? A humildade é uma coisa que Deus se agrada. Ele diz que os humildes herdarão a terra, os mansos, né? Olha só como é que é forte. E aí Eliseu então recebe essa notícia do servo dele, do moço dele. Ele disse: diga a Naamã, olha só, diga a Naamã para ele ir no Rio Jordão, dar 7 mergulhos e será curado da lepra. Volta o servo de Eliseu e disse: meu senhor, general Naamã,
Eliseu disse para você até o Rio Jordão e dar 7 mergulhos lá e tu vai ser curado da lepra. Meu Deus, quando ele falou isso, Naamã se irou, Naamã ficou irado, revoltado, porque ele disse, poxa vida, pensei que chegaria aqui, o profeta viria me atender, clamaria a Deus, botaria sua mão sobre a minha enfermidade e eu seria curado. Olha Naamã cheio de prepotência, cheio de eu sei, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é nada. O cara estava leproso. Ele vira e foi embora, revoltado, doido para matar Eliseu. Só que no meio do caminho, Deus ainda insiste com Naamã. Usa um dos servos de Naamã e diz o seguinte, meu senhor, o que te custa entrar no rio Jordão e mergulhar 7 vezes? Naamã disse, peraí, lá na Síria tem rio muito mais limpo do que esse, não poderia eu mergulhar lá? Aí o servo, usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque foi Deus que falou com ele, disse, o que te custa? O senhor já está aqui. O que te custa? O senhor é leproso. O senhor está doente, vai morrer. O que te custa ir ali obedecer essa palavra, meu senhor? E aí Naamã então parou. Aí a fé inteligente analisou e falou, é mesmo, o que me custa, né? Já estou aqui. Eu vou lá e vou fazer. Entrou no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E a lepra saiu de Naamã, ele ficou curado com a pele igual de bebê. Aí eu te pergunto, por quê? Ou como que Naamã foi curado? Como que ele foi curado? Ele foi curado por causa das águas? Porque ele desceu nas águas? Não. Ele foi curado porque ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu. Meu amigo, minha amiga, olha, talvez você já conheça essa palavra. E se você ainda não conhece, preste bem atenção. É a obediência na palavra que nós alcançamos o milagre de Deus. O profeta deu uma palavra de Deus para Naamã. Naamã saiu sem obedecer. Ele ia voltar para a Síria com lepra. Ia sofrer, ia gemer. Porque a lepra ia comer ele lentamente, devagarzinho, ia corroer ele. A cada dia dele seria um inferno. Mas Naamã, em determinado momento, ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e por isso alcançou a cura, o milagre que ele queria, que era impossível de acontecer. Talvez o seu problema você diga, bispo, é impossível de eu resolver. Eu te digo, se você se manter na fé, obedecer a palavra, o Deus das grandezas, o Deus das maravilhas, o Deus do impossível, vai se apresentar na sua vida e vai mudar essa situação. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? O que traz o milagre para a nossa vida? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Deuteronômio 28 diz, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, Naamã, quando o servo dele falou, ele fez isso. Guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então, se você quer alcançar um milagre, tem que obedecer. Sair da igreja, deixar de ir nas reuniões, não vai mudar a sua vida, só vai piorar. Escuta o que o bispo está falando. O profeta de Deus hoje está dizendo para você, não saia da igreja, não saia do altar, não deixe de cumprir com seus propósitos, com as suas campanhas, com seus votos, com aquilo que você tem que fazer. Se Deus mandou, então obedeça, porque Ele quer fazer um milagre extraordinário na sua vida. E olha, preste bem atenção, o próprio Deus disse o seguinte, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu não sou homem
para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou fazer um milagre na sua vida. Então, o Deus das promessas, da grandeza, o Deus do impossível se apresenta para você hoje e diz para você: o que te custa obedecer? O que te custa fazer o que eu estou te mandando? O que te custa? Ele falou isso para Naamã, o servo usado pelo Espírito Santo, o servo de Naamã, disse para ele: o que te custa, meu senhor, descer nas águas? Sendo sujo ou não, o que te custa? Tu já está no fundo do poço, tu está com a vida toda desgraçada. Em outra palavra, foi isso que ele falou. Tu está com a vida no inferno e Deus diz para você fazer uma coisa simples e o Senhor não quer fazer. Aí Naamã então entendeu e falou: bom, é uma verdade, fé inteligente é isso, faz a gente entender que só com Deus ou através de Deus podemos mudar a nossa vida. Aí a pessoa se lança no altar. Por isso que aqui na Igreja Nação de Deus nós ensinamos as pessoas a ter uma fé inteligente, ensinamos elas a pensar. Aqui não é imposto o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, que eu penso não muda a vida de ninguém. Mas o que diz a palavra do Senhor transforma a vida, salva a vida, restaura a vida e faz problemas impossíveis ser resolvidos. Quer um milagre na sua vida? Vem estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. E eu te garanto, como profeta de Deus, que se você obedecer o que está sendo dito, Deus vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. E aí, o problema que você está vivendo, que você diz: ah, bispo, não tem jeito. Tem jeito sim. Ou outros que você possa viver, Deus vai te dar a solução. Amém? Ele vai te dar a solução. Então venha para o altar. Venha buscar, venha servir esse Deus de todo o seu coração, porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.